As obrigações poderão ser classificadas também quanto ao número de suas prestações. E nesse contexto vamos encontrar as obrigações facultativas, cumulativas ou conjuntivas e obrigações alternativas. As obrigações facultativas aparecem neste ambiente para dissipar dúvidas, porque na realidade a obrigação facultativa é aquela que traz uma só prestação. E a lei faculta que na impossibilidade do devedor cumprir essa prestação, ele realize de forma diversa. A exemplo do que se dá costumeiramente com esses contratos estimatórios que as partes adotam para a venda de seus bens. Faz-se uma estimação do possível valor que vale o automóvel, a casa, as mesas, os mobiliários, e passa isso para determinada pessoa vender em determinado período. Este vendedor não conseguindo realizar essas vendas, o dono dos bens poderá trazê-los de volta. É uma circunstância solucionadora apontada aí por lei. Mas, na realidade, a obrigação facultativa só tem uma prestação. De outro lado, nós vamos encontrar as obrigações conjuntivas ou cumulativas, que são aquelas que só serão consideradas adimplidas ou cumpridas quando o devedor cumprir todas as suas prestações, porque elas apresentam mais de uma prestação. A exemplo do que se vê com uma dívida financeira num banco, onde temos a dívida principal e atrelada a ela os seus acessórios, que são os consectários de lei, juros simples, compostos, correção monetária, taxas de expediente, cláusula penal e tudo aquilo que vier do contrato. Esta obrigação decorrente desse empréstimo bancário só será quitada caso o devedor efetue o pagamento de todas as prestações, a principal e os seus acessórios, que são os consectários de lei costumeiramente envolvidas aí com a dívida principal. Ao final, temos as obrigações alternativas, aquelas que apresentam mais de uma prestação. E de início se exalta que o devedor pagando uma dessas prestações estaria cumprida a obrigação no âmbito total. Mas é que, nesse contexto dessas obrigações alternativas, surgem algumas circunstâncias, formas de solução que devem ser analisadas com melhor vagar. Porque o devedor pode estar investido de culpa ou não quando ocorre o perecimento, que é a perda total, ou a deterioração do bem objeto dessa prestação, ou da atividade que seria realizada e que tornou-se impossibilitada. Ainda vamos verificando lições da legislação civil, no sentido de que o devedor não pode querer pagar parte numa prestação e parte na outra ou numa terceira prestação, o seu débito, a sua dívida. Ele deve concentrar o pagamento em uma só prestação. Um aspecto controvertido que se aparece muito aí diz respeito a quem compete fazer a escolha da prestação a ser paga. Regra geral, se dá em relação ao devedor se outra circunstância não veio tratado no contrato ou negócio jurídico que é a fonte dessa obrigação.
Mas, por exceção, as partes poderão ter indicado outras pessoas, mais de uma, duas, três, quatro pessoas, para que fizessem a escolha da prestação que seria cumprida aí a título de exaurimento dessa obrigação. Poderiam também indicar uma terceira só, apenas pessoas. Mas o que se deve observar é que quando há essa indicação de diversas pessoas para indicar qual a prestação a ser cumprida, constata aí na legislação civilista que deverá existir um consenso unânime, até assim pleonasticamente falando, porque consenso traz a ideia de que todos estão na mesma direção. Quem sabe o legislador quis imaginar que o consenso poderia ser só de 3, havendo 5 pessoas para fazer a escolha. Então, vamos caminhando que quando houver 5 pessoas para fazer a escolha da prestação numa obrigação alternativa, tem que haver unanimidade deles nesse sentido. E não havendo essa unanimidade, quem vai fazer a escolha será o juiz. Da mesma forma, quando as partes, credor e devedor, indicaram a terceira pessoa para fazer a escolha da prestação a ser quitada ou paga, e essa terceira pessoa não veio exercer esta atividade, e também não houve consenso do credor e devedor, o juiz, mais uma vez, é que fará a deliberação de que prestação deverá ser cumprida, adimplida. Mas temos ainda que, neste plano de obrigações alternativas, poderemos estar diante de uma circunstância em que teremos obrigações de trato sucessivo ou execução continuada. Aquelas compras e vendas de várias prestações, 30, 40, 60 prestações. E a legislação diz que a escolha de prestação a ser cumprida poderá se dar no vencimento de cada uma prestação dessa, na medida em que elas ocorrerem a cada mês. Vão vencendo e ali a parte poderá fazer, então, a escolha da prestação que irá ser cumprida pelo devedor. Mas aspecto também curioso que se afigura aí, até abrangedor, traz a lição de que nessas obrigações alternativas, por exemplo, que para o devedor havia 3 prestações: pintar o muro, ou de fazer a calçada, ou de arrumar o teto para satisfazer a sua dívida com o credor. Ele cumprindo uma destas prestações, estará cumprido o seu débito, extinguindo esta obrigação. Mas eis que as 3 prestações se tornam impossibilitadas sem culpa do devedor. Ele não pode mais pintar o muro, fazer a calçada ou arrumar o teto porque veio uma tempestade e destruiu a casa. Ele não terá responsabilidade nenhuma. A obrigação está resolvida entre as partes, credor e devedor. Se o credor tinha antecipado algum valor para o devedor, ele deve ressarcir esse valor para evitar enriquecimento ilícito. É a regra de solução, em que nitidamente houve um fenômeno de caso fortuito ou força maior, em que o devedor não teve contribuição ou participação nenhuma nesses eventos, abruptos, inesperados, inevitáveis, seja existindo uma intervenção humana, seja por força da natureza. E é sempre bom lembrar que essas discussões diferenciais entre caso fortuito e força maior estão apenas na doutrina, não tem nenhuma lei diferenciando mais eles. Há uma regra geral que deixa bem estampada a primeira solução. Num plano de obrigações alternativas, caso reste impossibilidade ou cumprimento ou exigência de uma delas, deverá ser cumprida a remanescente, a subsistente.
Essa é a regra geral. Mas vamos analisar agora que estamos numa situação em que quem deveria fazer a escolha era o devedor nesse panorama das obrigações alternativas. Digamos que todas as prestações restaram inviabilizadas no seu cumprimento por culpa do devedor. Ele deve pagar o valor desta prestação que deveria ser realizada aí, acrescida de perdas e danos. Noutra parte, vamos verificando que quando a escolha da prestação couber ao credor e uma das prestações tornou-se impossibilitada por culpa do devedor, para o credor abre-se a possibilidade ou de buscar a exigência da prestação remanescente ou exigir o valor dessa que se tornou impossibilitada. Mas, enfim, numa última hipótese que aparece na legislação civil, digamos que todas as prestações restaram inviabilizadas no seu cumprimento por culpa do devedor e a escolha competia ao credor. Ele poderá, nessa situação, exigir o valor de qualquer dessas prestações acrescidas de perdas e danos. Importa aqui, ao final, exaltar um apontamento doutrinário que já vem sendo acolhido pela jurisprudência dos tribunais em relação ao aspecto de que, quando o devedor, o terceiro, o credor ou uma coletividade de pessoas indicadas pelas partes para delimitar qual prestação deveria ser adimplida, quando houve esse fenômeno, as demais prestações restaram extintas. Por isso, não caberá às partes, seja o credor, seja o devedor, quererem ir ao Poder Judiciário modificar essa escolha, alterar a escolha que fizeram anteriormente, porque quando elas postularam, houve o fenômeno da concentração ali daquela prestação, extinguindo as prestações remanescentes. E, portanto, não há como fazer esta alteração. Então, esses foram os aspectos mais importantes que nós tínhamos aí para trazer no tocante a essas modalidades de obrigações neste encarte classificatório quanto ao número de prestações. Nesse plano classificatório das obrigações, aparece aí, com uma série de controvérsias, discussões, pela enormidade de procedimentos e requisitos que existem, aquelas classificadas quanto à multiplicidade ou número de partes envolvidas nesse contexto, que são as obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Nelas, o que há em comum é a presença que poderá existir de mais de um credor e mais de um devedor, ou apenas um só credor e mais de um devedor, ou apenas só um devedor e mais de um credor, e assim seguimos nessa direção. Isso é o ponto comum dessas obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Mas elas têm peculiaridades. Quando estivermos aqui tratando de obrigação divisível, significa dizer que o objeto dela é possível de fragmentação, divisão. E cada um daqueles devedores existentes terá uma cota-parte exatamente igual naquela obrigação. Entre eles não haverá vínculo de solidariedade. E nem tampouco a possibilidade de um devedor pagar a totalidade para o credor ou o credor exigir a totalidade da dívida para um dos devedores. E há um ponto exaltado aí na legislação civilista de que, nessa obrigação divisível, não há possibilidade do devedor, se não foi avançado, querer pagar isso de forma fragmentada.
num mês, 15 dias após, noutra ocasião, por se tratar de uma situação em que cada devedor tem a sua própria quota-parte. Não havendo previsão de fragmentação na forma de pagamento, isso não será possível. Mas vamos analisar, de outro lado, as obrigações indivisíveis, que são aquelas que, por regra, o seu objeto, bem, não é fragmentado, não há possibilidade de fragmentação, mas poderá, por convenção das partes ali no contrato, no negócio, vir estipulado, por exemplo, que nessa obrigação indivisível trata-se de um valor em dinheiro e que ele não será fragmentado ou partilhado. As partes avançaram que aquele valor, montante ou bem, que embora admissível a sua partilha, ele não será, nesse contexto obrigacional, partilhado. Então, nessa obrigação indivisível, nós também teremos mais de um credor, mais de um devedor, ou até apenas só um credor e mais de um devedor, ou mais de um credor e apenas um devedor, e assim vão caminhando nessa multiplicidade ou número de partes envolvidas aí nesse contexto. Mas nesse contexto dessas obrigações indivisíveis, é que surge a possibilidade de um credor exigir a dívida na totalidade de um só devedor. E um só devedor também poder quitar a totalidade da dívida a um só credor, desde que faça isso num momento só ou noutra circunstância que os demais credores, é claro, havendo mais de um credor aí nessa discussão, apresente as suas cauções àquele credor que recebeu a dívida na totalidade. É possível, mas diferencia um pouco daquilo que nós vamos encontrar lá na obrigação solidária, que esse evento de um só devedor pagar a totalidade da dívida para um só credor é possível, independentemente da caução apresentada pelos demais credores. Mas na obrigação indivisível é essencial. Há uma previsão na legislação civil de que, nesta situação aí, é indispensável a caução apresentada pelos demais credores quando um dos devedores resolva pagar a totalidade do débito para um só dos credores. E é claro que estamos aqui falando de um evento de obrigação indivisível que haverá mais de um credor e mais de um devedor. Mas temos outras circunstâncias que se afiguram por aí. É possível articular exceções de ordem pessoal entre esses devedores e credores, de compensação, transação, dação em pagamento, remissão. Isso poderá ser articulado com os efeitos produzidos exclusivamente entre as partes aí envolvidas. Mas poderá ocorrer, nesse contexto dessas obrigações indivisíveis, a situação de perecimento do bem objeto dessa obrigação. E aí ela será convertida em perdas e danos. Ela perde a sua característica originária de indivisibilidade e agora ela se afigura no plano de divisibilidade. Os devedores vão ter as suas cota-partes específicas delimitadas nesse contexto. Mas deve-se analisar aí, quando houver esse perecimento, se isso se deu por culpa de um dos devedores. Reconhecido esse devedor e a sua culpa, ele vai responder, além de sua cota-parte, pelas perdas e danos. Os outros devedores permanecem com as suas respectivas cotas-partes. Analisando ainda um aspecto que é muito importante aí nesse universo dessas obrigações indivisíveis, diz respeito ao fato de elas virem previstas em lei e, por regra, não serem presumidas, mas, por exceção, apresenta-se apontamentos doutrinários de que
admite-se o reconhecimento dessa presunção de existência de uma obrigação indivisível, o que não se dá lá nas obrigações solidárias. Nas obrigações solidárias, também com essa presença de mais de um credor, mais de um devedor, e nós vamos caminhando com essa possibilidade também de ter só um credor e mais de um devedor, ou só um devedor e mais de um credor. E, inclusive, vamos encontrar apontamentos doutrinários que nessas circunstâncias, havendo mais credor que devedor, ela será exaltada enquanto obrigação solidária ativa. E havendo mais devedor que credor, ela será classificada como obrigação solidária passiva. Mas ela pode também ser classificada como obrigação solidária mista. Porque neste panorama dessas obrigações solidárias, pode haver em relação à forma e momento desses pagamentos envolvido entre credores e devedores serem diferenciais. Entre um devedor e credor foi estipulado o prazo de 15 dias, entre outro devedor e credor o prazo de 30. E entre outro devedor e credor o pagamento ao invés de em dinheiro, em mercadoria. Então pode haver essa contemplação de forma, modo, momento diferenciados, locais, para que esses diversos pagamentos envolvendo credores e devedores se deem de forma diferenciada, momento diferenciado e local também diferenciado. E havendo essas circunstâncias, essa obrigação solidária será classificada como mista. Mas aqui deve-se pontuar de forma bem clara que as obrigações solidárias não se presumem. Elas devem vir contempladas por lei ou por meio da vontade das partes. Nós temos algumas circunstâncias em que a lei diz, os prejuízos e danos gerados pelo filho ali no exercício do poder familiar, esta obrigação será solidária dos seus pais. Da mesma forma, quando casais que não estão aí casados sob o regime da separação absoluta de bens e possuem, por exemplo, contas bancárias conjuntas, eles são responsáveis ali pelos débitos, juros, alíquotas, enfim, consectários de lei. Quando se analisa lá no Código de Defesa do Consumidor, nas relações de consumo, problema do seu veículo, todas as empresas ali que estão relacionadas àquele veículo, os fornecedores, são obrigados, solidários, a esta previsão lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, estamos diante de situações previstas em lei, mas elas poderão também vir por vontade da parte, essas solidariedades. O que não se admite aí é a presunção de, havendo mais de um devedor e mais de um credor, poder imputar-se aí nesse universo a característica de obrigação solidária. Mas vale salientar que entre elas é possível existir as chamadas exceções de ordem pessoal e exceções de ordem geral. As exceções de ordem pessoal são aquelas articuladas exclusivamente entre um devedor e credor, que querem, por exemplo, fazer compensações de dívidas, outras que possuem, é claro, de negócios diversos. A repercussão será apenas entre eles. Compensação, dação, confusão, enfim, transação. Mas nós teremos situações de exceções gerais ou genéricas, como, por exemplo, a prescrição e a decadência. Articulado por um dos credores, a tendência é favorecer a todos os credores e prejudicar aos demais devedores. Mas ali nós temos algumas lições presentes no artigo 201 da parte geral do Código Civil e artigo 204, parágrafo 1º e 2º, dizendo que, havendo interrupção da prescrição conquistada pelo credor aí nesse universo das obrigações solidárias, ela favorecerá a todos os credores. E, é claro, prejudicará a todos os demais devedores. Mas deve-se analisar
a orientação regente do artigo 204, parágrafo 1º, parágrafo 2º aí do Código Civil, nessa parte geral que envolve a prescrição. A regra é essa, que a interrupção diferencia-se da suspensão da prescrição. Interrompido o prazo prescricional, ele retroage ao seu início e volta a ser contabilizado na sua totalidade. Mas quando se consegue apenas suspender o prazo prescricional, ele irá contar apenas o remanescente, ou seja, a suspensão dali para frente contabiliza-se o que faltava para a completude desse prazo prescricional. Temos aí, portanto, que, havendo a interrupção da prescrição, é claro que vai favorecer a todos os credores e prejudicar a todos os devedores. Mas deve sempre lembrar que, se tivermos no plano de objeto indivisível, isso irá atingir, por exemplo, aos herdeiros do devedor, porque quando se analisa o evento de morte de um dos devedores, são chamados os seus herdeiros, sucessores, para assumir o seu débito. E, é claro, eles devem assumir isso na força da herança recebida. Só que se tivermos no plano de obrigação, cujo objeto aí não seja partilhável, não dá para desmembrar ou separar a obrigação de cada um desses herdeiros ou sucessores do devedor falecido. Eles serão chamados num todo, como se fosse um único devedor solidário. De outro lado, se houver apenas a suspensão deste prazo prescricional, e se tivermos no plano de objeto indivisível, ela favorecerá a todos os credores e, é claro, prejudicará a todos os demais devedores. Mas ainda teremos que analisar que, muitas vezes, no contexto dessas obrigações solidárias, um dos credores foi até o Poder Judiciário, ajuizou uma ação em face de um devedor. Se ele obteve êxito nessa ação, os efeitos serão todos favoráveis aos demais credores. Mas, não logrando o êxito nessa ação ajuizada, os efeitos serão particularizados a esse credor que buscou o ajuizamento dessa ação. Mas ainda é importante lembrar que, quando temos inicialmente uma ação ajuizada por um dos credores, o pagamento e a quitação, caso seja articulado na totalidade por um dos devedores, apenas esse credor que já ajuizou essa ação é que terá poderes para dar essa quitação. E se outras discussões em níveis judiciais surgirem por meio dos outros devedores ou credores, elas deverão ser apensadas a esse primeiro processo. Serão discutidas aí no âmbito desse primeiro processo já ajuizado, como se houvesse caracterizado aí o fenômeno da prevenção para que as demais discussões fossem discutidas num só lugar, inclusive para evitar decisões díspares, contraditórias. Mas, enfim, tratando-se ainda dessas obrigações indivisíveis cujo objeto não possa ser partilhado pela inviabilidade econômica ou natureza do bem, ou até um prejuízo social, caso um dos devedores queiram efetivar o pagamento na totalidade para um dos credores, isso se dá em duas circunstâncias: que ele promova isso numa totalidade para os credores, no momento só ali, ou que, fazendo isso apenas para um dos credores, que os demais credores apresentem uma caução ratificadora desse pagamento. Nós vamos caminhando nessa perspectiva dessas obrigações indivisíveis, sempre lembrando que, embora aqui se ressalte sempre
que a regra é que existe essa dificuldade de partilhamento ou divisibilidade desse objeto, mas nada impede que as partes tenham avançado acerca da indivisibilidade de um bem que, por regra, no mercado, nas condições normalizadas, sejam divisíveis ou partilhados. Vale ainda lembrar que, no tocante às obrigações indivisíveis, cada devedor tem a sua cota-parte. Ele termina se responsabilizando, caso seja necessário, pela totalidade do bem objeto desta prestação indivisível, pela impossibilidade de fragmentação ou divisão. Mas não há nele vínculo subjetivo de solidariedade. O vínculo que existe em relação a esses devedores dessa obrigação indivisível diz respeito a um vínculo objetivo vinculado a um bem, objeto, que não pode ser partilhado. É essa a regra diferencial. E sempre lembrando que, por exemplo, a obrigação solidária, caso os devedores venham falecer, ela está extinta. Mas na obrigação indivisível, havendo falecimento dos devedores, enquanto houver dívida a ser quitada, ela não se extinguiu. E ainda vale realçar uma diferença sutil sobre a remissão que pode existir nessas obrigações solidárias, que é o perdão gracioso que um credor faz em relação a um devedor, mas esse valor ele se torna responsabilizado pelas cota-partes em relação aos demais credores, e é preciso, enfim, diferenciar esta remissão com 2 S's, que é perdão gracioso, da renúncia de solidariedade. A renúncia de solidariedade vai restringir o devedor de uma possível obrigação solidária com os demais devedores. Por exemplo, quando houver insolvência ou morte de um devedor e não havendo herdeiros com bens suficientes para assegurar ou assumir essa parte do devedor falecido. E assim, quando os demais devedores são chamados para este rateio, ocorrendo esse evento, por exemplo, de insolvência de um dos devedores, até mesmo aquele que teria sido beneficiado pela renúncia de solidariedade era chamado de volta. Mas o que recebeu remissão, não. A remissão é o perdão gracioso que vai retirar definitivamente o devedor, tanto da sua responsabilidade pela cota-parte ou vínculo de solidariedade. Mas nessas obrigações solidárias também poderão ocorrer o evento de perecimento do bem objeto das obrigações. Se há o perecimento sem culpa dos devedores, a obrigação está resolvida. Mas se restar provado que o perecimento se deu por culpa de um dos devedores, esse devedor, além da sua cota-parte, será responsabilizado por perdas e danos, e os demais apenas por suas cota-partes. O mesmo se dá em relação às obrigações indivisíveis, como aqui pontuamos nessa questão de perecimento por culpa ou sem culpa dos devedores. Havendo culpa, o devedor responsável é chamado na sua cota-parte, além de perdas e danos. Os outros devedores, apenas naquilo que é de suas responsabilidades, são as suas respectivas cotas-partes. Mas vale lembrar, nesse universo das obrigações indivisíveis, o devedor poderá ser chamado à responsabilidade da totalidade do bem diante das circunstâncias da sua impossibilidade de fragmentação ou divisão. Mas com isso, mais uma vez ratificamos, não significa dizer que ele está aí num plano de vínculo de solidariedade. O vínculo existente aí
em relação ao bem objeto desta obrigação. E assim vamos ficando por aqui. Se você achou interessante essa temática, esse assunto, compareça lá no nosso canal, fazendo a sua inscrição, deixando o seu like. Esse é o termômetro que teremos do lado de cá de que este compartilhamento de ideias, informações doutrinárias, jurídicas, jurisprudenciais estão sendo importante. Vamos encerrando aqui, portanto, deixando o nosso agradecimento e o nosso fraternal abraço e até uma próxima oportunidade.